homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Boa noite, amados irmãos e amigos. A paz do Senhor esteja com você, toda a sua casa. Amém? Nós queremos iniciar nosso encontro da vitória hoje e eu queria começar dando um testemunho. Eu não vou ler nenhum texto, porque eu quero compartilhar o testemunho da irmã Vilma, que me pediu para estar testemunhando para ela. Então, se você tem tido algum testemunho para contar, entre em contato conosco. Se você não quer escrever ali pra gente, você pode mandar por áudio ou escrito, então nós testemunhamos aqui para você, para que o nome do Senhor seja glorificado e as outras pessoas possam gerar fé no coração delas, amém? A irmã Vilma, desde do João, antes do Senhor recolher o João, ela tinha vários testemunhos que ela havia pedido para dar, que ela iria escrever, mas acabou não dando esse tempo, de provisões que o Senhor estava dando para ela em relação ao João, rico em detalhes, cada coisa que ela estava necessitando, o Senhor estava provendo e abrindo todas as portas e entregando a provisão necessária de tudo que o João precisava, até que o Senhor assim agradou em seu coração recolher, o nosso amado irmão. Mas ela me pediu para dar um testemunho hoje em especial também sobre algo que ela tem orado muito, e eu quero falar isso para gerar fé no seu coração. Nós temos recebido outros testemunhos, mas às vezes a pessoa quer ela mesma contar, então nós não estamos falando aqui para você. Ela, por muito tempo, ela estava precisando de uma casa, ela teria que sair dessa casa que ela está morando para outra, alugar, o dono até havia pedido a casa para eles. Depois retornou, voltou, disse que não iria mais ficar, porque eles poderiam ficar na casa, enfim. Eles iriam procurar uma casa de qualquer forma menor agora, E hoje ela nos deu a notícia que, para honra e glória do Senhor, ela não vai sair da casa que ela mora hoje para uma outra menor ou alugada. Ela vai sair dessa casa para a casa dela, O Senhor aprova seu coração entregar uma casa na mão deles. Então, eles estão comprando uma casa. Deus preparou através do serviço do filho dela, que fosse financiado essa casa. Então, assim como fosse pagar um aluguel, ele vai pagar esse financiamento da casa. Então, para honra e glória do Senhor, ela está testemunhando essa nova aquisição dela, uma casa própria. Isso é para gerar fé no meu e no seu coração, amados. Aqueles que são fiéis, aqueles que têm permanecido em tempos de pandemia e de crise, o Senhor tem aberto celeiros e movido sobrenatural. É motivo de nós alegrarmos com a nossa irmã, amém? E sermos gratos. Gere fé no seu coração através disso, amém? Humanamente falando, não tinha como a nossa irmã adquirir uma casa, mas o Senhor está honrando a vida dela, E nós somos gratos ao Senhor por isso. E é uma casa não menor, como ela iria sair. Tem 3 quartos a casa, Isso me chamou a atenção. O Senhor é rico em detalhes, O Senhor é poderoso. Então comece já este culto nessa noite gerando fé, expectativa no seu coração de que nós não estamos em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém? Temos testemunhos de irmãos também, eu não vou citar o nome ainda por enquanto, mas de pessoas que nos procuraram para orar em relação ao Covid, Já temos 3 casos aí que foram negativados para honra e glória do Senhor. Eram casos suspeitos, pessoas que estavam de certa forma isoladas, mas os exames já testaram negativo. Então é tudo motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Amém? Feche
seus olhos. Vamos começar com esse espírito de gratidão Glória a Deus. e alegria ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado para cada um de nós, amém? Senhor, nós somos gratos e é com o coração cheio de gratidão, de alegria, que nós nos alegramos, ó Pai, por Glória essas a Deus. preciosas notícias dos nossos irmãos que foram Obrigado, negativados, ó Deus. Ó Pai, deste vírus que tem Tu és assolado, santo, Senhor afligido Jesus. muitas Tu és vidas, poderoso. e também pela, ó Obrigado, Pai, Jesus. grande conquista da irmã Vilma, nós te agradecemos, nós somos Obrigado, gratos, Senhor Deus. nós nos jubilamos, a tua palavra diz, O Senhor é grande, nós devemos, o Senhor é poderoso. ó Pai, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, e nós nos alegramos por essa Aleluia, grande Jesus. conquista do nosso irmão. Muito obrigado por esta bênção. Eu sei que muitos outros irmãos têm Tu és sido santo, abençoados. Senhor Jesus. Nós temos presenciado e visto em meio à pandemia o Tu és Senhor maravilhoso, abençoando Senhor Jesus. muitos lares, e nós somos tremendamente gratos a Ti, ó Obrigado, Pai, pela meu Tua Deus. misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Libera, Oh, Senhor, Jesus. esta bênção, ó Pai, debaixo Obrigado, desse espírito de Pai. gratidão que abre portas, nós liberamos Aleluia. o Teu favor sobre cada lar que está chegando a Tua palavra nessa noite. Oh, Tu és Em nome santo, Senhor de Jesus. Jesus, ó Deus. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Porque o Senhor é meu bem maior.
Deus. Adoramos a Ti, Aleluia. Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor. O Senhor é poderoso, vidas, Pai. Deus. Estamos milagre enfrentando, em Pai, cada um problemas que está difíceis, assistindo ó nessa Deus, noite, ó Pai. enfermidades. Liberamos desta Hoje é a unção noite da de vitória, milagres. Senhor Deus, O e eu favor do creio Senhor que o Senhor está chegando em nesse cada momento lar, ó ministrando Pai, sobre chegando a essas começar na vidas, minha casa. trazendo O Senhor cura, esteja trazendo fazendo restauração, este ó milagre Pai. a Eu cada creio, dia Senhor que Jesus, nós que nesse momento o Senhor já precisamos de Ti, está Senhor. liberando Vem com cura, teu o Senhor já favor, está a tua liberando, graça, Pai, ó Deus, a sobre tua essas vidas, a misericórdia, tua a tua bênção. bondade, Senhor. Em nome de Em nome Jesus, de eu creio, Jesus. Senhor, no seu milagre. Eu creio no seu poder, ó Pai, na restauração de vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos os amados irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Espero que você tenha tido uma semana aí de vitória, uma semana de bênção, né? Eu sei que nós estamos aí enfrentando todo esse problema, mas o Senhor é conosco, amém, amados? Eu tenho certeza disso, que o Senhor é conosco, Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Antes da gente entrar na ministração da palavra, nós vamos já fazer a oferta, mas vamos mudar um pouquinho, né? Aquilo que nós sempre temos feito, né? E vamos então nesse momento já ministrar a oferta, tá bom? Nós temos ensinado os irmãos a respeito de sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu sei que não tem sido fácil para todas as pessoas, né? Estamos enfrentando aí crise, tanto na área da saúde como também na área financeira, né? O país está enfrentando aí esse momento difícil. Muitas empresas não têm tido o mesmo lucro, não têm conseguido vender os seus produtos. Alguns têm que reduzir a carga horária de trabalho, então isso tem causado problemas financeiros. Mas eu tenho certeza e eu creio que Deus ele tem sustentado, ele tem guardado cada irmão, porque, amados, desde quando começou essa pandemia, a igreja teve que parar de reunir no templo, né? Uma das grandes preocupações da grande maioria dos pastores é realmente a questão da igreja, porque, amados, a igreja ela continua o seu papel, né? Nós temos um papel aí importante como igreja, que é continuar proclamando o evangelho, continuar dando assistência para as famílias, aqueles que são necessitados. Tudo aquilo que a igreja tem como responsabilidade, né? As contas que a igreja tem, ela tem que continuar assumindo, pagando, né? Fazendo o seu papel. Então e graças a Deus, a nossa igreja, né? Eu quero dizer aqui para os irmãos, eu fico feliz porque eu tenho visto a fidelidade de muitos irmãos, né? Mesmo não podendo estar reunindo lá no templo, alguns têm pedido para a gente estar passando lá e eles têm sido fiéis nos dízimos, outros têm feito um depósito numa conta que nós temos disponibilizado para os irmãos nos nossos canais, né? Então, se você quer manter a sua fidelidade, eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar você. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, tá? Provérbios capítulo 3, aqui no versículo 5, Provérbios capítulo 3, no versículo 5, travou? No versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aleluia! Glória a Deus!
Que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada um dos irmãos, que o Senhor possa manifestar o poder dele. Nós vamos nesse momento orar então pelas ofertas, pelos dízimos, que Deus possa estar aí abençoando você nesse momento, né? Eu quero agradecer a sua fidelidade, que Deus realmente possa estar trazendo paz, bênção para você. Nós vamos estar orando nesse momento pelas ofertas, pelos dízimos. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade, pelo compromisso de cada um dos irmãos. Que Deus possa abençoar, ó Deus, que Deus possa multiplicar sobre cada família, sobre cada vida. Que o Senhor esteja trazendo, meu Deus, o sustento, a paz, o refrigério sobre cada um, ó Deus, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos que o Senhor possa multiplicar, Senhor Deus, sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está saindo som nenhum? Não, o som tá só. A gente está tendo uma dificuldade, a imagem parece que deu uma travada, né? Eu creio que os irmãos estão nos ouvindo apenas, né? E parou numa imagem aí, né? E eu vou tentar, né? Eu vou então dar uma interrompida na transmissão, tá? Os irmãos nos perdoem, eu acho que aconteceu alguma coisa com a câmera, né? E a gente vai interromper e vai dar sequência logo após. Os irmãos aguardem aí que a gente vai dar a sequência logo após, tá bom? Então, irmãos, mas vai ficar essa imagem congelada aí, porque como a gente já deu início nessa transmissão, a gente vai manter do jeito que está aí, tá? Você vai ouvir o som normal, tá bom? Você vai estar ouvindo o som. Quem estiver ouvindo o som, vai dando um joinha aí, se o som estiver ok, né? Então você vai apenas ouvir o som, tá? O som, e a imagem vai ficar com essa imagem travada aí, tá bom? Perdoa a gente aí, deu um problema na câmera na hora da transmissão aqui. Então a gente vai manter aqui o som. Se você manifesta aí a respeito do som para mim, como é que tá? Se tá saindo normal o som, tá? Se tiver normal o som, a gente vai continuar na sequência, né, da transmissão. Tá saindo. Então encerra. Voltou. Alô, amém, amados? Então, a gente está tendo dificuldade com a imagem. Se os irmãos não tiver problema, a gente vai manter sem a imagem e continuar só com o som, tá? Se tiver tudo normal com o som, apenas nos dê um ok aí a respeito do som
e a gente vai dar a sequência, então, só a respeito da imagem, que você não vai ter a imagem normal, né? Vai ficar uma imagem paralisada aí, mas o som vai voltar. Eu acho que o som vai voltar agora, né? Não voltou ainda? E aí, Elias? Travado. O som voltou? Se o som voltou, por favor, avisa para mim aí, alguém que está... Se o som já retornou. O som voltou. A Carolina falou aqui que o som retornou. Então nós vamos, amados. Eu estava orando pelas ofertas. Os irmãos nos perdoem, né, por essa falha, né? A gente sabe que a tecnologia, muitas vezes, ela pode nos pegar de surpresa, tá bom? Então os irmãos nos perdoem aí. A gente vai dar sequência somente com o som, tá bom? Vai ficar a imagem aí congelada da minha pessoa e da minha esposa. Se os irmãos não tiver problema, a gente vai então continuar. Eu vou orar novamente pelas ofertas, tá bom? A gente vai orar pelas ofertas, pelos dízimos. Como eu tenho sempre dito, amado, se você quer manter a sua fidelidade, é só falar conosco. Nós temos uma forma que você pode estar fazendo uma transferência bancária ou um depósito, ou até mesmo nos ligar, que nós vamos passar na sua casa para estarmos recolhendo, né, o dízimo, a oferta, aquilo que você for estar entregando ao Senhor. Amém? Então nós vamos orar. Senhor amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor possa abençoar as ofertas, os dízimos, que está sendo nesse momento, meu Deus, consagrado ao Senhor. Pai, que o Senhor venha ministrar sobre cada família. Meu Deus, que eles possam ser tremendamente abençoados, ó Deus. Que o Senhor não deixe faltar o pão, que o Senhor não deixe faltar o alimento na casa de cada um, meu Deus. Que eles possam receber, ó Pai, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, meu Deus, esse sustento maravilhoso que o Senhor tem para nos dar, ó Pai, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, muito obrigado pela sua atenção, né? Nós vamos aqui então dar sequência ao que nós vamos fazer nessa noite. Então nós vamos ministrar a palavra agora, tá? Você fica apenas aí ouvindo. O tema que eu vou abordar nesta noite é avançando na fé. Avançando na fé. Esse é o tema que nós vamos abordar nesta noite. Eu quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aberta, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, abre para mim aí em Mateus capítulo 14. 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 Se tiver algum problema de som, vocês nos avisam, meus amados. Aí a gente pode dar um jeito de voltar aí, né? Tentar consertar. O som tá normal ou não? Vai e volta para mim. Porque tá bom, não pode ser. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Está assim dito: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Até aqui, amados, essa passagem ela é repleta de grandes ensinamentos para nós. É um dos momentos em que Jesus acalmou uma tempestade. Em uma delas, Jesus estava no barco, e nessa ocasião aqui, Jesus primeiramente fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. A Bíblia fala assim que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do rio. Enquanto isso, Jesus ficou com a multidão e ele, depois que despediu, ele foi para o monte e foi orar. E aí anoiteceu, enquanto ele estava lá sozinho orando, ele percebeu que o barco estava já em alto mar, só que o barco estava sendo fustigado pelo vento e eles estavam desesperados. Por que eu quero aqui abordar o tema como avançando na fé? A nossa vida cristã, ela tem início no dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu imagino que a grande maioria de vocês que estão nos assistindo um dia já entregou a sua vida para Jesus. Eu, por exemplo, já faz muito tempo que eu estou nessa caminhada na minha vida cristã com o Senhor Jesus Cristo. Teve um dia que, através de um pastor Elci França, eu fui levado a entregar a minha vida para Jesus. Eu fui levado a reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida, e a partir daquele momento eu passei a avançar na minha fé cristã. A partir daquele momento o Espírito Santo ele entrou na minha vida e selou-me como filho de Deus. E essa experiência é algo superintendente na nossa vida, é uma experiência única, e a minha experiência não é a mesma experiência que você provavelmente obteve diante de Deus. Cada um de nós temos uma experiência, cada um de nós vivemos uma experiência com o Senhor. A partir do momento que a gente faz isso, nós passamos a conhecer o Senhor de uma maneira mais pessoal, mais íntima. Eu conheço a Deus da minha forma, da maneira que Deus tem se revelado para mim. A minha esposa conhece a Deus da maneira que Deus tem se revelado para ela. E você que está aí do outro lado nos ouvindo também. Com certeza você tem a sua experiência. E a cada dia que nós estamos na presença do Senhor, nós vamos descobrindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vamos aprendendo a ouvir e a obedecer, a experimentar a presença do Senhor. A gente vai recebendo sabedoria, nós vamos recebendo graça, nós vamos entendendo o significado da nossa vida, da vida cristã, de como que nós devemos atuar. A fé. Então, quando a gente fala sobre fé, como tema que eu coloquei, avançando na fé, a fé não é um sentimento. A fé é uma convicção confiante de que Deus fará o que Ele tem prometido, o que Ele tem falado conosco através da palavra, através das orações. Então a fé não é eu vou sentir, não. A fé é uma convicção. A fé é algo que eu determino ter na minha vida. É um desejo que todos os crentes, quando eles entregam a sua vida ao Senhor, quando eles são salvos, eles também começam a obter isso, a fé, e ela vai crescendo. E aí nós precisamos andar diariamente nessa fé. Assim como Jesus crescia em sabedoria, lá quando fala em Lucas capítulo 2, eu também preciso crescer na minha fé. Você também deve pedir a Deus, mais do que você fez no dia de ontem, você tem que hoje pedir mais ao Senhor, pedir que Ele nos fortaleça, que Ele nos renove. Então eu quero aqui abordar pelo menos algumas maneiras que nós podemos avançar na nossa fé. Por que eu li o texto lá daquele momento em que eles estavam
naquela travessia, porque lá a gente pôde observar o momento em que Pedro, que era um apóstolo, era um discípulo de Jesus naquela ocasião, ele teve a experiência de ver a sua fé sendo colocada em prova. Né? Por quê? Quando Jesus está vindo sobre as águas, caminhando sobre as águas, os discípulos ficaram atemorizados, assustados, pensando, o que é aquilo? Será que é um fantasma? Né? Será que é um fantasma que está vindo na nossa direção? Não. E aí Jesus falou, não, sou eu. E aí Pedro, então, para que ele pudesse, então, experimentar aquele momento, ele fala, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Então Jesus falou, pode vir, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. A fé de Pedro começou a entrar em ação, a fé de Pedro começou a avançar, porque até em certo momento ele estava dentro de um barco com medo. E de repente, quando Jesus fala para ele, pode vir, Pedro, ele começou a colocar a fé dele em ação. E ele começou a caminhar sobre as águas, como diz a Bíblia, mas em certo momento ele começou a afundar. E ali, naquela hora, ele gritou para Jesus. E Jesus falou assim, por que você teve pouca fé? E aí, então, Jesus o socorreu. Então, amados, como que nós podemos avançar na nossa fé? Primeira coisa, enfrentar e superar as adversidades e provações. Deus olha para a minha vida e para a sua vida, para cada um de nós, e Ele sabe que nós vamos passar por algumas provações. E as provações, né, elas têm o propósito de nos levar a atingir metas, a alcançar, avançar na nossa fé. Deus sabe exatamente como que Ele vai nos fortalecer espiritualmente, como que Ele vai nos renovar a cada dia, né? Deus sabe como que Ele vai agir, tá certo? Então é assim que Ele vai nos fortalecer. Além disso, Ele vai usar e te abençoar na proporção da sua fé. Na medida da sua fé, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir a experimentar a graça e o poder de Deus, né? Segundo, amados, uma outra maneira é compreender a natureza de Deus. A nossa fé nos leva a compreender a natureza de Deus. O Pai quer que seus filhos o conheçam melhor. Devemos compreender que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, e também Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. À medida que você compreende a totalidade de Deus, que se revela através da sua criação e da palavra, a sua fé crescerá. Quanto mais eu vou conhecendo a natureza de Deus, a minha fé também vai sendo fortalecida, a minha fé vai sendo renovada a cada dia, a minha fé vai crescendo. Amados, como que eu posso ativar a minha fé? Meditando na palavra. Meditando na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, o combustível da nossa fé. Se quisermos saber o que Deus pensa, como Ele age, como Ele pode, como que Ele faz, é na Bíblia que eu vou descobrir isso. É na palavra de Deus que eu vou descobrir essa ação de Deus. É ali que eu vou descobrir como que Deus tem agido. Na palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, é o combustível que nos fortalece, que nos renova, que nos enche de vigor. É a palavra de Deus que nos dá vigor, é a palavra do Senhor. Então medite na palavra do Senhor, aplicando os princípios da sua palavra. Não podemos esperar crescer se não aplicarmos os princípios da Bíblia. Se eu não aplicar os princípios da Bíblia, eu não tenho como crescer. Se eu não aplicar os princípios da palavra de Deus, não tem como eu crescer na minha fé. Eu não posso crescer se eu não aplicar os princípios da palavra do Senhor. Então nós precisamos aplicar a palavra do Senhor, os princípios que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Se seguirmos a sua vontade, Deus nos permitirá ter sucesso. Quantos de nós queremos ter sucesso? Quantos de nós queremos experimentar a graça de Deus? Quantos de nós queremos ver o mar se abrir? Quantos de nós queremos caminhar sobre as águas, como Pedro caminhou?
mas eu preciso ativar a minha fé. Eu preciso avançar na minha fé. Então eu tenho que aplicar os princípios da palavra de Deus. Não podemos esperar. Eu não posso imaginar que eu vou crescer se eu não aplicar os princípios da Bíblia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é propício para nós aplicarmos a nossa fé, para nós colocarmos a nossa fé em ação, né? Esse é o tempo, é esse o momento, é essa hora que eu posso ativar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Ele honra a nossa vontade quando nós concentramos a nossa vontade na vontade do Senhor. E assim nós vamos estar vivendo os planos de Deus. Amados, se nós observarmos os caminhos de Deus, né, Deus permite às vezes algumas dificuldades para nos ajudar a aprender a depender dele. Vamos voltar um pouquinho lá para a experiência de Pedro. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, Pedro fica assustado e pede para o Senhor: Senhor, se é tu, manda ir ter contigo. E aí Jesus falou: pode vir, né? Pode vir. Pedro começou a caminhar, mas de repente ele começou a afundar, né? Deus às vezes permite acontecer algumas coisas para que nós possamos aprender a depender do Senhor, né? Então às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que é para nos ensinar a depender do Senhor, a depender dele, né? Eu preciso observar a obra, né, de Deus, não só na minha vida, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam só na nossa vida, mas eu preciso olhar para a vida de algumas pessoas e ver que Deus está operando na vida daquelas pessoas também, né? Que Deus está operando na vida daquelas pessoas, e isso tem que fortalecer a minha fé, isso tem que renovar a minha fé. Deus vai colocar as pessoas certas na nossa vida para nos influenciar e para desafiar-nos a manter a nossa fé. Se você concentrar a sua visão, se você concentrar, né, o seu olhar em pessoas de fé, você também vai ser uma pessoa de fé. Agora, se você concentrar os seus olhares numa pessoa que é incrédula, você, infelizmente, não vai ter fé suficiente para vencer os seus obstáculos, né? A obediência à vontade de Deus. Obediência à vontade de Deus. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus, né? Eu preciso obedecer a Deus e deixar, né, que Ele possa dirigir os meus passos. Eu preciso observar e obedecer ao Senhor. Mas também, amados, eu preciso adorar a Deus todos os dias da minha vida. Eu tenho que adorar a Deus. Quando nós cantamos, seja lá na igreja, que nós estamos impedidos de adorar o Senhor lá, mas nós, adoradores, não adora só lá na igreja. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, né, ele chegou ali no diálogo, ela falou assim: olha, os nossos pais nos ensinaram que é aqui que nós devemos adorar. Os judeus dizem que tem que adorar em tal lugar. E Jesus virou para aquela mulher e falou assim, né? O Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amados, e adorar em espírito e em verdade não está limitado a um lugar, não está limitado a um espaço. Adorar em espírito e em verdade, isso fala da minha vida, né? Então nós precisamos adorar a Deus, seja lá na igreja, na minha casa, num momento como esse. Olha como que Deus faz as coisas hoje, né? Estamos sem a imagem, mas você está podendo ouvir. Você está ouvindo, você está sendo desafiado pelo Senhor nesta noite a adorar ao Senhor. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós buscamos ao Senhor, né? Assim nós estamos ativando a nossa fé. Ativando a nossa fé. E amados, por último eu quero dizer para você, para nós ativarmos a nossa fé, nós temos que reconhecer as nossas falhas e também reconhecer que muitas vezes nós temos faltado com a nossa fé, com a nossa confiança. E automaticamente, quando eu reconheço que eu tenho tido falta de fé, ao mesmo tempo eu tenho que gerar dentro de mim a fé. Eu levo você a
a refletir comigo quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus estava na última semana da sua vida, né? E ele entrando lá na cidade, ele avistou uma figueira, né? Ele avistou uma figueira, e aquela figueira tinha muitas folhas, mas quando ele foi recolher o fruto daquela figueira, não tinha. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos não se atentaram ao fato ali, mas eles pegaram e quando eles retornaram, a figueira estava completamente seca. Aquilo chamou a atenção dos discípulos. Jesus, olha o que aconteceu com a figueira. E Jesus então vira para eles e fala assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, né? Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para esse monte: erga-te, lança-te do mar, e isso lhe será feito. Se vocês não podem duvidar no seu coração. Amados, isso é interessante. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é um dos menores grãos das hortaliças. Mas quando ele é plantado e quando ele floresce, se torna uma das maiores. É um grão minúsculo, insignificante, mas ele tem o poder de gerar uma planta grande. Querido, aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Se eu tenho fé hoje, né, e eu estou alimentando a minha fé com a palavra de Deus, eu estou alimentando a minha fé a cada dia, ela vai crescer, e assim eu vou vencer, eu vou avançar na minha fé, na minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que você possa confessar diante de Deus que você é dependente do Senhor. Nunca conheceremos o nosso potencial a menos que estejamos dispostos a andar sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo. Para sair do barco, amados, é preciso confiar em Deus. Amém? Para sair do conforto, para sair da zona de conforto, é preciso você ter fé em Deus. E nós, nesses dias, estamos sendo desafiados, em muitos momentos, a sairmos da zona de conforto, né? Por muito tempo, nós estávamos acomodados, tranquilos, né? E, de repente, nós fomos desafiados e, constantemente, nós estamos sendo desafiados a sair da nossa zona de conforto e colocarmos em prática a nossa fé, a nossa confiança. E se você quer andar sobre as águas, o que é andar sobre as águas? É vencer os obstáculos, é superar os problemas, é vencer as enfermidades, né? A minha esposa falou no início, testemunhou sobre o que a irmã Vilma conquistou, né? Debaixo de oração, de clamor a Deus, amados, essa irmã conquistou o que ela tanto esperava. Alguns já testemunharam libertação dessa enfermidade que está aí assolando a humanidade, né? Então, queridos, andar sobre as águas é isso. É quando nós estamos ativando a nossa fé. É quando nós estamos avançando na nossa fé, né? Seja qual for a sua situação ou a sua circunstância, Deus pode transformar a sua vida e ajudá-lo a avançar cada dia mais. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, como eu disse, né? Hoje nós estamos sem a imagem e nós não estamos vendo quantas pessoas estão assistindo. Não tem como a gente ver, né? Saber quantos estão nos assistindo. Se tem alguém nos assistindo, por exemplo, que nunca fez uma decisão ao Senhor Jesus, e eu vou orar agora nesse momento. Se você se encaixa dentro dessa situação, amados, eu fiz essa decisão há muitos anos atrás e não me arrependo de ter entregado a minha vida para Jesus. Praticamente vivi a minha vida inteira, né, servindo ao Senhor Jesus. E eu volto a repetir, não me arrependo de estar no caminho do Senhor. Não me arrependo. E eu quero continuar firme na presença do Senhor. Se você que está me ouvindo hoje, né, se você que está me ouvindo hoje, deseja entregar sua vida para Jesus. Se você que está me ouvindo hoje já entregou um dia sua vida para Jesus, mas você se desviou do caminho do Senhor, essa é a oportunidade de você novamente
professar a sua fé ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor e você declarar que você quer depender dele. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero convidar todos a orar, né? Independente se você já fez a sua decisão ou não, nós vamos orar nesse momento. Amém? Senhor amado, Pai, eu quero nesse momento orar por todos os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo, meu Deus. Ó Pai, nós tivemos esse problema, mas sabemos que mesmo assim a palavra do Senhor foi semeada. E eu quero nesse momento orar por aquele que de alguma forma, meu Deus, pode estar distante ou até mesmo nunca entregou a sua vida para o Senhor, que nesse momento o teu Espírito Santo possa tocar nessa vida, possa curar, libertar essas pessoas. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, muitas vezes passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha ativar a fé dessas pessoas, que eles possam ser tocados nesse momento pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu vou fazer mais uma oração. Você que entregou a sua vida para Jesus agora, que quer fazer essa oração, repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ser transformado pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou você entregou a sua vida, ou você está retornando ao Senhor, você pode nos procurar, nós temos os canais nossos para você. Eu creio que acho que no final vai dar para soltar o vídeo final, que vai aparecer ali embaixo os nossos contatos, para você poder estar entrando em contato com a gente, tá bom? Ou até na página da Imujaú você pode encontrar ali uma forma de você entrar em contato conosco, e será um grande prazer para nós estarmos ajudando você nessa caminhada que é maravilhosa, que é tremenda. Amém? Antes de orar para o final, quero lembrar os irmãos, amanhã às 20 horas nós temos a Imo Jovem, tá bom? Às 20 horas nós temos a Imo Jovem. Você vai estar se conectando conosco ali, tá bom? Pelo Facebook. É o meu filho que vai fazer a live, mas você está convidado a participar. No domingo, às 18 horas, nós vamos ter a live do encontro de celebração. Domingo, às 18 horas, o encontro de celebração. Então você fique conectado conosco para juntos adorarmos ao Senhor no domingo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que divulgar isso na sua rede social, chamar os seus irmãos, seus amigos, manda o convite para eles para estar conosco nesse dia, para juntos adorarmos ao Senhor. Domingo, às 18 horas, encontro de celebração. Amém? Então, não esqueça desse compromisso que você vai ter no domingo. Também antes de orar, amados, eu vou aqui também passar um recado para os irmãos. Ontem eu não participei da reunião dos pastores, mas eu vi algumas informações aí e parece que o prefeito da nossa cidade pediu para que os pastores esperassem pelo menos até na semana agora que vai entrar, que ele vai tomar uma posição com relação à questão da cidade. A gente sabe que a cidade está aí com alguns problemas, nós estávamos esperando um decreto do prefeito e ele até agora não divulgou, e pelo plano aí São Paulo nós estamos na faixa laranja, tá? Então nós vamos esperar como vai ser a posição do prefeito com relação às igrejas. Se ele nos der um aval ou colocar um decreto que as igrejas vão poder voltar a funcionar diante de um decreto do prefeito, a gente pode até voltar. Mas é claro, queridos, que nós vamos voltar com várias restrições, tá? Não vamos poder voltar como era antigamente. Mas eu estou aqui falando uma coisa, mas que nós estamos esperando que aconteça. Não estou falando que vai acontecer, tá? Isso foi o que eu pude observar pelo que os pastores estão
comentando num grupo que a gente tem dos pastores, que o prefeito pediu que a semana que vem ele vai nos dar um parecer, tá, de uma decisão que ele vai tomar com relação à cidade de Jaú. Então esteja orando, tá? Eu sei que não tem sido fácil, né? Mas Deus vai nos dar a graça, tá? Que você permaneça fiel a Deus, que você mantenha a sua fidelidade ao Senhor. Eu tenho procurado de alguma forma, amados, manter a sua fé, né? Eu tenho mandado aí no nosso grupo da Imo Jaú sempre um devocional para que você permaneça fiel a Deus. Então, ouça esses devocionais, tá? Aquilo que a gente tem colocado nas redes sociais, procure estar se conectando com o Senhor a cada dia, amém? Nós vamos nesse momento orar, e eu vou orar já pelos pedidos, né? Isso, eu vou orar pela corrente agora e vou orar pelos pedidos. Eu não sei quantos. Mariane está agradecendo as orações porque deu negativo. Isso. A Mariane, que a semana passada, eu acho que foi, a gente até falou que ela estava com a suspeita de estar com a Covid, né? A Mariane, a esposa do Mateus, mas ela fez o teste e deu negativo. Graças a Deus, deu negativo, amados irmãos, isso é uma vitória. Então ela está agradecendo a Deus, tá? Eu não sei se tem mais algum pedido, acho que tem alguns pedidos que eu vi ali, né? Mas eu não estou conseguindo ver aqui. A Choco fez uns pedidos aí. Eu não vou aqui lembrar todos eles, né? Mas o Senhor sabe de todos os pedidos, né, amados? Se você está fazendo a sua corrente também de 7 sexta-feira, você vai colocar diante de Deus. Aqui então tem o pedido da Choco, né? Pelo Ricardo Guardino, que ainda não acordou do coma, que é o filho da irmã Fátima, pela família dele, pela Alzinete, que também está com Covid, pela filha dela, né, crise de ansiedade. A irmã Vilma pediu pela mudança dela. A Dora. Aqui tem um pedido lá de Sertãozinho. A Dora é uma irmã lá de Sertãozinho da nossa igreja que está com Covid. Inclusive ela tá na UTI, né? O médico decidiu colocar na UTI porque ela estava com a respiração um pouco difícil, né? Então ela está na UTI. Não está entubada, mas está na UTI. E o esposo também foi diagnosticado com Covid também, né? E a irmã Cleusa está pedindo oração pela mãe dela e pela família, né? Então nós vamos orar, você que está fazendo a sua corrente, nós já vamos orar, encerrando essa reunião, tá? E também pelos pedidos. Amado Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que o Senhor proporcionou para nós, que o Senhor nos deu, Pai, uma noite tranquila. Eu quero, nesse momento, meu Deus, orar por todos os pedidos que foram apresentados, ó Deus, pela cura, pela restauração, ó Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado aos nossos amados irmãos, que o Senhor continue guardando cada vida, que o Senhor continue fortalecendo cada um desses irmãos, ó Pai, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida, por cada um desses amados irmãos, ó Deus, por aqueles que estão na sua corrente. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, mas que o Senhor entre com a sua provisão nesse momento, que o Senhor entre com a sua restauração sobre essas vidas, ó Pai. Meu Deus, que eles recebam, ó Pai, o seu milagre, ó Deus. Em nome de Jesus nós estamos orando, Pai, crendo que o Senhor já está manifestando o seu poder e a sua glória sobre essas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe e tenha uma boa noite, queridos. Quem é o homem